Uma pergunta sobre o peão de 72 metros da Sandro Mosaico, um balão top, mas que diante do seu tamanho e capricho na decoração, foi pouco divulgado aonde ele foi visto pela última vez. Falaram muito pouco sobre esse balão diante de tudo que representou. Responde aqui. Essa é uma dúvida que muita gente tem, e por isso eu vou deixar ela para o final do vídeo. Fica até o final. Fala, amigos da arte, bem-vindos ao Saque da GB, o serviço de atendimento ao curioso. Nesse quadro você manda sua pergunta, sua crítica, sua sugestão, o que você quiser pra gente através dos comentários deste vídeo ou de qualquer um dos nossos vídeos e também pelas minhas redes sociais que a gente separa e responde pra você, beleza? Bom, eu vejo todos os comentários, eu leio, alguns eu respondo lá no próprio comentário mesmo, outros eu separo pra responder aqui no saque. E percebendo os comentários do vídeo de ontem sobre a evolução das buchas, né? Eu vi o quanto vocês são cara de pau. A maioria, para não falar mais da maioria, assumiu em cara dura na internet mundial que roubava a vela do cemitério. Vocês não tem vergonha na cara, não? Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Eu vi gente comentando que roubava a vela de cemitério, tinha gente que desmanchava trabalho de macumba. Aí você deve estar falando assim, mas você também não fazia isso? Não, eu sou um cara abençoado. Desde de 1986 até 94, o meu pai tinha uma fábrica de velas. Então parafina nunca foi problema lá em casa. Então as buchas dos meus balões eram todas feitas com parafina pura, que eu tinha acesso no quintal de casa. E mesmo depois que o meu pai fechou a fábrica, eu parei de soltar balões em 99, quando eu virei DJ profissional, e voltei só em 2006, como muita gente sabe. E de 94 até 99 ainda tinha muita vela lá em casa. E pra falar a verdade, até em 2006, quando eu voltei, eu encontrei várias caixas de vela no sótão da casa da minha avó, que era do lado, né? Então assim, parafina nunca foi problema na minha vida, né? Sempre tive acesso fácil. E aí eu nunca precisei roubar vela de cemitério, nem desmanchar trabalho de macumba para fazer bucha de balão. Mas assumo que eu roubei arame de cerca para fazer boca de balão. Não me diga. Bom, a primeira pergunta de hoje diz o seguinte: cara, eu só queria que você falasse qual foi a sua emoção vendo o balão que seu pai guardou por tanto tempo subir aos céus. Esse é o comentário do amigo Ari sobre o vídeo do balão do Pink Floyd, né, que eu contei nessa semana também. Bom, para ser bem sincero com você, Ari, e com todo mundo que tem essa dúvida comigo, eu não tive uma sensação especial, sabe? O balão estava muito tempo guardado em casa, por muitos anos eu nem ligava para balão, né? Meu trabalho era totalmente focado a DJ. E aí, quando a gente trouxe a arte final para minha casa e decidiu soltar o balão, foi mais que um alívio, sabe? O balão resgatado não tem muita coisa com a gente, né? Pra você ter uma ideia, uma comparação bem simples. Em 2007, 2007 mais ou menos, a gente já estava firme e forte lá na arte final e a gente decidiu fazer um balão para o meu pai. E aí na entrega dos troféus da Boca de Ouro de 2007, ou foi na de 2006, eu não me lembro, eu conheci o Ivan da Estrela do Ar e pedi para ele fazer um projeto para mim, para o meu pai. Aí ele fez o projeto, me entregou na festa da Boca de Ouro, para falar a verdade. E aí final de 2007, mais ou menos 2008, a gente começou a fazer o balão, era um modelado de 12 metros. E esse balão foi solto no finalzinho de 2008, lá no sítio do nosso amigo Laércio Duas Rodas. E eu garanto para você que ali foi a maior emoção que eu tive relacionada a balão na minha vida, né? Tudo que você imaginava que eu sentiria na soltura dos 6 folhas, eu senti nesse modelado de 12 metros do meu pai. Então, na hora que o balão ficou de pé e eu vi os quadros com o rosto dele, na mesma hora eu travei ali, desabei e não consegui fazer mais nada. Eu fiquei o tempo todo sentado, vendo a soltura do balão, emocionado pra caramba. E aí o balão subiu, deu tudo certo, foi muito emocionante. Ali sim eu acho que meio que caiu a ficha, sabe? Que uma coisa que meu pai gostava tanto desde moleque, que ele dedicou a vida inteira dele, os 63 anos da vida dele para balão, foi embora naquele balão, né? Com tudo dando certo. Depois, posteriormente, a gente ganhou a Boca de Ouro,
que foi a primeira Boca de Ouro da Zona Sul depois da Maria Preta, foi esse modelado de 12 da Arte Final. E a gente ganhou incentivo Zona Sul, que era um torneio local, e ainda ganhou um balão Oscar, que era um torneio bem idêntico à Boca de Ouro, que foi organizado pelo pessoal que fazia parte da gestão da Boca de Ouro, mas por desentendimentos de regulamentos em 2007, eles optaram em sair fora. Então todo esse grupo que fez parte da organização da Boca de Ouro comigo e com o Homero saiu fora e retornaram com o balão Oscar, que era um torneio que tinha lá nos anos 90. Então a gente brincava, né? A gente ganhou a tríplice coroa, né? A gente ganhou a Boca de Ouro, o balão Oscar e o incentivo Zona Sul com esse balão do meu pai. E foi muito emocionante mesmo. Toda vez que eu lembro da história, toda vez que eu lembro da história, tudo que eu passei para fazer esse balão, né? As dificuldades de fazer um balão montado na seda, uma coisa que eu nunca tinha feito. Os meus amigos ajudaram bastante. E eles entenderam, né, na hora que eu não conseguia ajudar em nada, mas foi muito legal mesmo. E já faz muito tempo, vai fazer 16 anos. Então toda a emoção que eu tive naquele dia foi o resumo de memórias da época que meu pai era vivo, que ele me ensinou a gostar de balão, me levava nos balões, me incentivou a ser fotógrafo, depois a ser cinegrafista, a fazer os balões. E eu só não progredi muito como baloeiro quando eu era moleque, porque eu era muito novo, né? E na verdade eu já falei isso em vídeos e tal, e o pessoal da Maria Preta não ia muito com a minha cara, não sei porquê. E aí eu não tinha espaço na turma, né? E eu comecei a fazer balões meio que numa Maria Preta paralela com um Bolinha, meu amigo de infância, que estudava comigo, foi onde eu conheci ele na escola. E sabia que ele gostava de balão. Então o meu começo com balão foi muito limitado a isso. Uma hora eu cansei, a gente pulou fora, fundou a turma da emoção junto com outros amigos. E aí bem no auge que a emoção estava começando a andar, eu dei umas férias, fui seguir minha carreira de DJ e só voltei em 2006. Mas realmente o balão do meu pai foi muito legal. Vamos lá para outra? Por que o laser com pisca sumiu praticamente dos fogueteiros, dando espaço apenas para os rojões de vara? A resposta é bem simples, mas eu procurei alguns fabricantes de fogos que são meus amigos, e o resumo de tudo isso mesmo é que os produtos, né, os insumos para fazer cometa são muito caros, que aqui em São Paulo a pessoa chama de cometinha, no Rio de Janeiro chamam de laser. Então é muito caro, o que faz com que o cometinha seja muito mais caro, né? Então a turma, hoje em dia, o fogueteiro noturno nunca foi barato, mas por exemplo, quando eu era moleque, a dúzia do cometinha e do cortadinho era 50 centavos. Hoje deve estar para mais de 25, 30 reais. Então para você fazer um fogueteiro noturno de qualidade, você tem que colocar centenas de dúzias. Isso aumenta muito o custo do balão. Então, em comparação com os rojões de vara Sírio, né, que são esses rojões de vara colorido e tantos os outros tipos de fogos que existem hoje no mercado, o cometinha ele deixa o preço muito alto, né? Tem muita gente que não faz. Eu não lembro quando é que foi mas um dos fabricantes me contou que teve uma época que o governo, que o controle do fabrico de fogos de artifício é feito pelo Exército. Que o Exército ou ele aumentou o imposto ou proibiu algumas substâncias, eu não me lembro direito. E aí essas substâncias são usadas, eu não posso falar aqui, né, quais são elas, mas eu sei, elas são usadas na fabricação de cometinhas. E aí ou foi o aumento ou proibição, que eu não me lembro, ficou mais caro ainda fazer. Então os baloeiros que querem fazer balões fogueteiros noturnos, eles optam em fazer com outros tipos de fogos mais baratos do que gastar muito mais, 5 vezes mais para fazer uma gaiola só de cometinhas. É por isso que hoje em dia a gente vê menos foguetinhos ou cometinhas ou laser nos balões fogueteiros noturnos, beleza? Salve Dinho, parabéns pelo excelente vídeo. Se puder, acho que seria legal contar a história do peão carrapeta da Progresso do Egito, que foi feito novamente depois do acontecido pela Balopira. Eu não lembro se você já contou a história dele também. Bom, vamos lá.
Eu já contei a história dele na época do site, e obviamente esse material já está separado para se fazer um vídeo, e em breve vai estar no canal. Só um detalhe, esse balão não foi feito pela Balopira, ele foi finalizado pela Balopira. Por quê? Eu vou contar um resumo rápido. Para quem não sabe, a turma do Progresso é uma turma da Zona Leste de São Paulo, e aí em 2008, 2009, em 2009, né, em setembro de 2009, eles foram soltar um peão de 28 metros, que para muita gente é o peão mais lindo da história, pela qualidade dos desenhos, pelo enredo, pelo tema, pelas cores, enfim, por todo o conjunto, né? E aí, quando ele estava tirando a bandeira das guias, o bico explodiu e despencou tudo. E eles guardaram a bandeira e resolveram fazer outro, e fizeram um maior, fizeram um peão de 33. E aí, nessa reta final do peão de 33, com uma boa parte ainda para fazer, parece que ainda tinha leque para fazer, a turma que já não era muito grande, né? Era só 3 pessoas, se não me engano, 3 ou 4. Se eu esqueci de alguém aí, o pessoal depois cobra de mim. Eles decidiram, alguns integrantes, se juntar com a Balopira, e a Balopira se propôs a ajudá-los a terminar esse balão. Por isso que o balão foi solto como Progresso e Balopira, que era mesmo, porque teve pessoas da Progresso que não foram para Balopira. O exemplo, o Bozo. O Bozo foi para a RZL, ele já tinha muita amizade com o Adriano Cudri da RZL. Então, nessa dissolução, né, da Progresso, uma galera foi para um lado, o Euclides foi para Balopira, teve gente que eu acho que não foi para turma nenhuma. E aí o projeto estava encostado, eu acho que vai até... Eu preciso ler a história, mas depois quando eu contar melhor para vocês eu falo com mais qualidade. Mas parece que foi o convite para terminar esse balão que fez com que o Euclides, nosso Clidão, fosse para Balopira, uma coisa assim. Mas em breve eu conto a história com mais detalhes, tá? Mas o balão não é só da Balopira, o balão é da Progresso e da Balopira, beleza? Época boa, o Adib tá falando dos vídeos dos fogueteiros que eu fiz no drop da equipe Penha. O Adib ainda é vivo, a turma Penha inspirou muita gente naquela região, eles sempre tinham um extintor no campo. O que era mais legal é que a sede deles ficava bem em frente ao campo, no campo do Jaú, onde soltavam os balões, uma época muito boa. Sim, o Adib ainda é vivo, tá super saudável, inclusive fez aniversário essa semana. Um beijo, tio Adib. Agora eu ainda não consegui falar com ele, mas eu pretendo fazer uma entrevista com ele para descobrir, além de saber toda a história dele, que é fantástica, descobrir o que o fez parar com balão, sendo que nos anos 80 a equipe Penha era muito ativa, tanto em São Paulo, Rio de Janeiro. O Adib é um cara respeitado, tanto em São Paulo quanto no Rio, ajudou muita gente. Os balões da equipe Penha são balões que são lembrados até hoje. E realmente é muito triste uma turma com tanto talento parar do nada depois daquele desastre que foi o 14-4-14 em 1990. Mas eu ainda vou falar com o tio Adib e vamos contar a história deles pra vocês, beleza? Dinho, meu brother, será que ainda existe essas bocas de ouro ou derreteram para fazer nossos balões? Boa pergunta, hein? Bom, boca de ouro mesmo, de ouro, se não falha a memória, foram só as 4 primeiras. Né, que eram bem troféus, lembranças, né, que não eram bem troféus, banhados a ouro, né. Durante todos esses anos de boca de ouro, somente as primeiras eram feitas de ouro, depois eles usaram troféus tradicionais de futebol que você compra em qualquer lojinha, e aí nos anos 90 começaram a fazer os troféus aramados de boca de ouro, que são conhecidos até hoje, mas eles não são banhados a ouro. E aí eu falei com algumas pessoas, né, para responder a sua pergunta. Os 4 primeiros, né, Meyer, Caxambi, Rede e Colosso, eles têm seus troféus sim, não foram derretidos não, beleza? Salve Dinho, uma pergunta para o saque da GB, aqui estamos. Por qual motivo acabou a competição Boca de Ouro e por que o site da GB não tem mais as fotos dos balões, moldes, colunas e etc? Abraço, Kevin do Rio de Janeiro, turma do Beco. Bom, em relação à Boca de Ouro ter acabado, ela não acabou. A Boca de Ouro, pela sua história, ela é muito instável. Por que ela é muito instável? Porque é muito complicado organizar. Eu organizei Boca de Ouro de 2006 até 2010, eu sei como é que é.
É muita cobrança, muita pressão, é muito gasto para pouco retorno e aí muita dor de cabeça que vem junto, porque quem ganha acha legal e quem perde fica enchendo o saco dos organizadores, muitas vezes com razão, outras não. Então a Boca de Ouro não acabou. Aqui em São Paulo ela teve uma pausa, acho que em 2017, e voltou esse ano, mas pelo que eu soube por cima, o Homero fez os campeonatos que ficaram passados, tudo recente, né? Tipo, os campeões de 2018, 19, 20, ele fez tudo esse ano, porque ele já tinha comprado os troféus e por algum motivo ele não fez as entregas dos campeões nos anos corretos. Mas a Boca de Ouro continua firme e forte, tem lugares que ela para, depois ela volta de novo por causa dessa transição, porque chega uma hora que os organizadores ficam de saco cheio, largam o campeonato, aí alguém vai lá e pega. Mas ela nunca acaba, a real é essa. Anos mesmo que não teve Boca de Ouro, foi 84 no Rio, 95 e 96, 2001, 2002, 2003 em São Paulo. E parece que teve um outro hiato aí no meio do Rio de Janeiro, mas eu não me lembro. Mas conforme eu tô contando nesses vídeos da história da Boca de Ouro, os campeões, a gente vai identificando os anos que não teve. Mas Boca de Ouro nunca vai acabar. Se alguém largar, outro faz. É o campeonato mais importante do mundo do balão. Ele mudou muito o balão em relação à qualidade e segurança. Então pode ter certeza que se porventura aqui em São Paulo o Homero parar, no Rio de Janeiro o pessoal da Baixada parar, ou até mesmo o pessoal do Paraná resolver voltar a fazer, ele vai voltar. Esse é um campeonato vitalício, digamos assim. Pode mudar os organizadores, mudam as regras, mas ele sempre vai existir, beleza? Não vi o vídeo todo, mas pelo título, de cara lembrei de um golfiar da Baleão de São Caetano, metade dos anos 80. Ele já era fogueteiro com um avião pendurado embaixo, estilo 14 bis. Esse é sobre o vídeo sobre o primeiro golfiar fogueteiro, que foi o saque passado. Realmente, depois que eu terminei o vídeo, antes desse comentário do amigo, de outras pessoas que falaram a mesma coisa, eu lembrei mesmo desse golfiar que eu vou passar o fundo para vocês aí. Ele é um golfiar da turma do Baleão de São Caetano do Sul, ele tinha por volta de 14 metros. Levou 10 dúzias de cortadinhos em 2 esteiras e uma armação simulando um 14 bis, que, se não falha a memória, foi no Festival da Turma da Lua, lá no Gisela. Esse é, por enquanto, o mais antigo. Como tem um festival de golfiar do Saldanha em 82, 83, 84, é bem provável que algum desses golfier que subiu lá seja fogueteiro. Então eu vou dar uma revirada nas minhas fitas aqui, dar uma olhada, para ver se eu encontro algum fogueteiro no meio deles. Mas a princípio, né, o primeiro fogueteiro que tem, o mais antigo, é esse da Baleão, e não o da Severo Albatroz que eu falei no vídeo, beleza? Ô, Dinho, irmão, uma curiosidade aqui. Qual era o diâmetro do bico do peão de 105 metros do Anderson? Bom, eu falei, respondi pro rapaz no comentário, mas eu vou responder para vocês, porque também consultei o Anderson para ver se eu estava bom de memória, e eu estava bom de memória. O diâmetro do bico tinha 80 centímetros, ele fez o bico com uma boca de 4 folhas, e ele era aberto, tinha um buraquinho de 15 centímetros pro ar quente, que acho que nem chegava lá em cima, né, mas tinha um buraquinho pro ar quente sair. E tem mais algumas curiosidades sobre o balão do Anderson, que a primeira é que ele não tem 105 metros, ele tem 101 e uns quebradinhos, mas arredondando dá 102 metros. Eu falei com o Anderson ontem, ele me disse que só o birote do balão tinha cerca de 25 metros de altura. A batata do balão tinha 60 metros de diâmetro, grande pra caramba, né? E aí o bico 80 centímetros. E mais uma curiosidade que ele contou, que ele teve que mexer no molde, né? O molde original tinha 100 metros. E a boca que ele tinha, que era a mesma do peão de 90, ele teve que fazer uma extensão do cone da boca para que ela ficasse menor e pudesse usar a boca do peão de 90. Por isso que o balão ficou com 101 metros e 70, parece. Aí arredondou para 102 e na boca do povo ficou como 105, porque o Anderson tem muito disso de, não digo aumentar o tamanho dos balões, mas de batizar o tamanho dos balões. Quando eu contar a história do peão de 72 do Lelo e da Sandu, você vai entender esse negócio de marketing,
mas ele ouvia muita rádio 105 FM quando ele fazia o balão, e ele decidiu que o balão se chamaria Peão de 105, mesmo tendo menos. Isso é normal, muita gente faz isso, não é nada de errado, mas é o jeito que a marca fica registrada na mente da gente, certo? Boa noite, Jim. Gostaria de saber quem inventou ou começou com esse negócio de colocar lâmpada dentro dos balões noturnos, principalmente com painéis. Sempre tive essa curiosidade de saber. A Realengo já usava esse recurso nos belos balões com armação lá nos anos 1980. Bom, lâmpada dentro de balões noturnos já é uma coisa muito comum nos dias de hoje, né? Que ajuda a destacar o balão e até mesmo para o pessoal tirar fotografia, visualizar a decoração. E eu falei com algumas pessoas e pelo que me contaram, isso começou realmente lá no Rio de Janeiro nos festivais da Amizade, TCG, os Funil, os festivais mais antigos lá do Rio de Janeiro, para destacar o balão no meio daquela multidão de gente, de tantos balões cheios. Então, pelo que me contaram, eles tiveram essa ideia de colocar uma lâmpada dentro do balão para que o locutor do festival falasse de quem que era a turma, o tema do balão, em muitos casos se tinha alguma curiosidade ou até mesmo se o balão daria um troféu de resgate, né? Então era uma forma daquele campo lotado de gente, lotado de balão cheio, quando colocavam a lâmpada dentro, o locutor aproveitava e falava sobre o balão. E aí com o tempo ficou se espalhando isso e virou uma coisa comum. Isso foi o que eu descobri. Se alguém sabe alguma coisa, como sempre, conta pra gente aqui nos comentários, beleza? Salve, Dinho! Adoro seus vídeos, é maravilhoso relembrar mais meus tempos de garoto. Então sabemos que vários balões foram descer nas águas do mar e alguns desceram na beira do mar, ou seja, na areia. Mas diz aí, alguma turma já soltou algum balão na areia da praia? Valeu, grande abraço, sentado com o Rami, porque nós é das antigas, isso aí. Bom, antigamente, quando não era crime, era muito comum algumas turmas soltarem balões no litoral, principalmente no Rio de Janeiro e que praticamente a cidade toda é no litoral, né? Então, inclusive o registro mais antigo de uma soltura de balão que eu tenho, vou passar aqui para vocês, essa foto que estava no álbum, no livro do Ivo e do Odair, né, o Paixão Inexplicável, que diz que ela é de 1904, 1905, mas a primeira foto que eu recebi já com o site é desse Zeppelin solto em 1927 na praia de Niterói. Esse é o registro mais antigo, mas, como eu estava dizendo, até 98, quando não era crime, tinha algumas turmas que tinham esse costume de soltar balões na praia, né? Principalmente relacionados à religião, porque nas religiões afros tem Iemanjá, que é a rainha do mar, né? E aqui em São Paulo tem na Praia Grande aquela grande estátua da Iemanjá, então tem algumas turmas que soltavam balões lá. E eu encontrei essa foto aqui de um 4 folhas em 91, feito pelo Adailton e o Laurico, que eram uns comerciantes bastante conhecidos aqui da Zona Leste de São Paulo, que foi solto lá na praia, provavelmente na Praia Grande, né? Mas eu tinha um amigo do meu pai, o Newton, da Estrela Luar, que inclusive ele nos deixou, acho que em 2017, e ele era bastante conhecido aqui na Zona Sul não só pela sua turma Estrela Luar, mas também por cortar balões. Ele era um cara muito querido por todos. E o seu Newton, com a sua turma, tinha esse costume de soltar balões na Praia Grande, principalmente balões com armação. Eu cheguei a ter fotos, a ver vídeos de solturas de balões dele, normalmente 5, 6 folhas com armação da Iemanjá, mas eu não encontrei aqui, mas eu encontrei essa do Adailton e do Larilco em 1991, que provavelmente seguiu o mesmo padrão, beleza? Obviamente, né, porque virou crime, não tem como você soltar um balão em local público na praia como era antigamente, né? Mas o pessoal tinha esse costume sim. Agora balão que cai na praia tem um monte de história, isso aí não conta. É verdade, Tracy? Talvez. É impressão minha ou o Paulinho Carrapato no vídeo da Boca de Ouro tava igual o Maninho Bicheiro. É verdade, né? Eu fui comparar pra ver, né? Tirando o cavanhaque, o Carrapato tinha... Coloca aí a foto dos dois, do Maninho e do Paulinho Carrapato, e realmente eles são bastante parecidos. Pena que o Carrapato não tinha a grana do Maninho, né? O negócio ia ser bom pros balões. Já soltava coisa boa sem muito dinheiro. Imagina com dinheiro.
Boa noite, Dinho. Queria saber se o modelado de 33 da Sandu Mosaic Vagalume, o preto e branco do Cristo, se teve a segunda soltura e que turma o soltou. Bom, eu liguei pro Babão para perguntar porque eu não sabia. Esse balão, para quem não sabe, ele foi o desfecho de uma história triste, né? O último balão da Vagalume era um modelado de 34 metros, todo decorado com a decoração com o rosto do Jesus Cristo, que foi muito lembrado até hoje, que acabou queimando nas guias em 2001. E aí eles decidiram fazer outro balão, cortaram outro balão, e aí no meio desse rolo eles desistiram e acabou dando corte para a Sandu Mosaic, a bandeira que nem saiu do chão, né? E a Sandu soltou em 2003, ele caiu perto de Belo Horizonte, muita gente chegou. E pelo que o Babão me contou, quem ganhou no sorteio foi a turma da Bruxa de Guarulhos. Eles trouxeram o balão para São Paulo, ele estava guardado na sede deles, aí parece que a polícia foi lá, prendeu tudo, inclusive o balão, que foi para a delegacia, era um dia chuvoso, ficou do lado de fora, molhou e foi perdido. Então, infelizmente, esse balão não subiu de novo porque a polícia o apreendeu, beleza? Dinho, seu conteúdo é demais, obrigado. Tem uma sugestão, você poderia fazer um vídeo contando de balões que marcaram a sua vida, contando histórias de balões feitos, soltados, até mesmo resgatados para você, que marcaram muito a sua história? Isso o pessoal me pede direto, né? Tem muita gente que não sabe da minha história, quer saber, é natural. Então eu prometo que em breve eu vou fazer um vídeo contando um pouquinho da minha história quando eu era baloeiro, beleza? Faz tempo. Faz tempo, né? É, ué. Já te vi em algum lugar. Você já apareceu numa reportagem sobre baloeiros, se não me engano. É, realmente, já me viu em bastante lugar. Eu não sei de cabeça, mas eu já participei de muitas matérias de TV, de jornal, de rádio, de internet. Porque principalmente nos anos entre 2007 e 2010, mais ou menos, foi na gestão do Coronel Humberto Pinto na SAB. Eu fui nomeado pela SAB como assessor de imprensa da SAB em São Paulo. Então sempre que tinha matéria sobre balões, é muito comum as emissoras de TV, jornais, a imprensa em geral procurar a SAB. E quando o assunto era São Paulo, eles me indicavam e eu dava esse tipo de serviço porque eu fiz um treinamento, até, além de ser jornalista, já saber fazer assessoria de imprensa. Eu atendia a imprensa em São Paulo, fora a SAB também tinha um site que, né, era um dos principais sites do mundo baloeiro na época, tinha bastante site na época que eu tava para valer na internet. Então era muito comum chegar mês de maio, junho, a imprensa, até hoje acontece isso, a imprensa me procurar para entrevista, ou até procurar os baloeiros para dar entrevista, eles ficam com medo de aparecer e jogava a bucha na minha mão, fala com o Dinho da Gazeta do Balão. Então também já estou preparando uma matéria com todos os vídeos e reportagens que eu participei, que eu apareci, e em breve eu ponho para vocês no ar, beleza? Bom dia, Dinho. Se um balão sobe, para e depois cai, o que acontece lá em cima? Ele cansa de olhar para baixo? Boa pergunta. Isso aqui é uma brincadeira de alguém que fez comigo, porque pegaram um trecho de um dos saques que eu estava explicando por que os balões bojados e letreiros e armação, quando eles estão caindo, tem aquela chuva de lanternas, né? E aí o pessoal que me adora pegou esse trecho que eu falo que o balão sobe, para e começa a cair e fizeram um meme. Normal, pode fazer meme à vontade. Agora, se ele cansa de olhar para baixo, aí tem que perguntar pro balão se ele tem medo de altura, né? Bom, vamos para a pergunta final, que é, na verdade, é a primeira, que ela... Vamos de novo. Oi, Dinho, beleza? Uma pergunta sobre o peão de 72 metros da Sandu Mosaico. Um balão top, mas que diante do seu tamanho e capricho na decoração, foi pouco divulgado onde ele foi visto pela última vez. Falaram muito pouco sobre esse balão diante de tudo que ele representou. Responde aí. Não, na verdade não falaram muito, pouco não, falaram muito. É que na época o mundo da internet era diferente, né? Hoje a gente tem as redes sociais muito mais poderosas, tem o WhatsApp, então qualquer tipo de comentário se espalha de uma forma muito grande. E naquela época só tinha o Orkut, né? Os celulares eram limitados apenas a fazer ligações, porque o brasileiro nunca teve esse costume de mandar SMS, que é o que hoje a gente manda por mensagem no WhatsApp. E aí o peão de 72, que na verdade tinha 70, mas
Por que o pessoal falou 72? Diz o Babão, que é um dos caras que criou toda essa parada toda, que quando o Lelo... Vou contar a história rapidinho desde o começo. Tem vídeo dele no canal, mas eu vou dar um resumão pra vocês. O projeto começou lá nos anos 90 com o Lelo. Ele fez o balão começou a fazer o balão sozinho e, como sempre, a gente sabe, um balão de 70 metros é muito balão para uma pessoa sozinha sem ter grana e equipe para ajudar. Ele fez uma parte do balão, depois ele deu o balão pro pessoal da GBCC lá de Vinhedo. Eles optaram em não mexer no balão por enquanto, porque eles estavam com o projeto do Careca lá de 74, de 70 deles lá. E aí, né, eles fizeram, o Lelo fez um novo acordo com o pessoal da Sandro Mosaico, principalmente com o balão. Eles foram lá em Vinhedo, pegaram o balão e finalizaram o balão e soltaram. Por isso que o balão subiu como Lelo e Sandro Mosaico. E aí, quando eles estavam fazendo o balão, o Babão diz que já tinha sido feitos 2 peões de 70 metros, que é os 2 do peão do Carrapato. Então ele criou essa marca de peão de 72 para ser o maior e para soar melhor na visão dele, né? Aham, sei. Então ficou conhecido como peão de 72 metros, mas que ele tinha 70. E ele foi solto em 10 de junho de 2006, de Guararema. E já é na divisa do Rio de Janeiro, né? Então, em junho, né? Para quem já viu o vídeo que eu falo porque que os balões viajam tanto, nessa época do ano... De outono, os ventos sopram do sul para o oceano, para o norte. E aí o balão obviamente pegou esse vento. Então, durante toda a manhã, ele foi visto já na divisa do Rio de Janeiro. E até a hora do almoço ele já estava sentido norte, sentido Búzios, já a Bahia, né? E naquela época não tinha rastreador, e mesmo que tivesse, pelo lugar que ele foi, não ia dar muito para saber, né? Vai saber. Alguns balões chegam, que nem a Careca da Pociluarte, que conseguiu emitir o sinal de GPS a 180 km da praia, lá na Bahia. Mas ele foi para esses lados mesmo, Bahia, sul da Bahia, Espírito Santo, mas em alto mar. Não tem registro de ventos contrários da África para o continente para depois justificar que o balão chegou até certa altura, certa altitude em alto mar entre a Bahia e o Rio de Janeiro, Espírito Santo, pegasse um vento para a esquerda e entrasse para o continente. Não, pelo contrário, os ventos só jogam para lá. Então, na época muita gente comentou nos grupos nas comunidades, né, que tinham no Orkut e também por e-mail, que grupos de e-mail, era a forma que a gente tinha de se comunicar, de que o balão foi visto pela última vez já em alto mar, longe pra caramba, sentido Bahia, e foi por lá mesmo que ele ficou. Então teve, dentro das limitações da época, essas informações de que o balão foi pro mar mesmo, beleza? Bom, é isso, meus amigos, chegamos ao fim de mais um Saque da GB. Lembrando que você pode mandar a sua opinião, a sua crítica, a sua sugestão, comentando este vídeo ou qualquer um dos nossos vídeos no canal, e até mesmo se quiser mandar para mim essa mensagem nas minhas redes sociais que vocês estão vendo aqui embaixo, beleza? A gente se encontra semana que vem, sempre às 8 da noite, com mais um Saque da GB, o serviço de atendimento ao curioso. Um abraço bem sentado e um beijo a todos. Tchau!